Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos, antes de mais nada, a mais um vídeo do canal. Caso não me conheça ainda, eu sou o Felipe e estou falando hoje, como você está ouvindo o barulho aí do avião, diretamente do Aeroporto Internacional de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E eu vou compartilhar uma experiência bem curiosa que eu estou tendo nessa viagem que eu estou fazendo em julho de 2026 aqui nos Estados Unidos, que vai ser bastante enriquecedor, acredito, para você que está planejando uma viagem ou até mesmo um intercâmbio. Então fique nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que irá agregar muito, ou para você ou para alguém que você conheça. Então vamos lá, pessoal. Caso você ainda não me conheça, não assistiu outros vídeos do canal, para resumir um pouco da minha trajetória, eu já sou um experiente viajante, vamos dizer assim, pois completei já mais de 10 anos de experiência, tanto realizando intercâmbios, onde o meu primeiro foi lá em 2015 para a Irlanda, onde eu fiquei por 6 meses. Depois tive a oportunidade de fazer um outro intercâmbio em 2019 para a Austrália, fora outras viagens ao longo desse período. Eu sou um amante por esse universo, tanto de intercâmbio quanto também de viagens, por isso também fiz esse canal. E sempre eu orientei também ao longo do tempo que eu trabalhei, aproximadamente 4 anos com agências de intercâmbio, sempre passando a orientação para qualquer pessoa que estivesse planejando uma viagem, seja de férias ou mesmo o intercâmbio, que as melhores épocas do ano para fazer esse tipo de programa são nos meses de baixa temporada, ali em abril, maio ou no segundo semestre, entre outubro e novembro. Eu nunca recomendo, de forma alguma, que a pessoa viaje no mês de julho, como é o mês que eu estou viajando nessa ocasião, ou mesmo no final do ano, dependendo ali do país que esteja enfrentando um inverno rigoroso. Por que eu digo isso? Porque as épocas de alta temporada, além das passagens aéreas serem na média mais caras, tem também as questões climáticas, que afetam muito a questão de atrasos e cancelamentos de voos. Aí, só o avião passando. Então o que acontece, pessoal? Eu resolvi viajar pela primeira vez, nesse mês de julho, para fora do país, no caso do Brasil, porque estava ocorrendo a Copa do Mundo da FIFA de 2026. E eu quis aproveitar, já que eu tinha algumas cidades para conhecer ainda, como foi o caso de Miami e Atlanta, aproveitando também essa última semana de Copa do Mundo. Então eu fiz todo o planejamento com uma certa antecedência para viajar entre os dias 10 e 11 ali de julho, que foi o meu embarque, até o dia 19 de julho, no domingo, que foi a grande final da Copa do Mundo da FIFA. Eu não ia acompanhar nenhum jogo dentro dos estádios, até porque o valor é surreal, mas para curtir o ambiente, fazer alguns conteúdos e tudo mais. Pois bem, a minha viagem foi tudo bem até o dia 18 de julho, que foi um sábado, véspera do último dia da minha viagem. Então eu planejei da seguinte forma: eu cheguei dia 11 de julho em Miami, fiquei por 4 dias, do dia 11 ao dia 15, depois embarquei para Atlanta, onde eu estou falando no momento, para ficar mais 3 dias, do dia 15 ao dia 18 de julho. E aí de Atlanta eu tinha um voo para New Jersey, vizinho ali a Nova York, no dia 18, para dormir por lá até o dia 19, onde no domingo à noite eu teria o meu voo de volta para o Brasil. Porque eu já estou falando no passado, eu teria, como você está vendo. Porque ao chegar no aeroporto aqui de Atlanta, no dia 18, no último sábado, bem na hora que eu fui embarcar, o meu voo foi cancelado, simplesmente, por questões climáticas. A companhia aérea disse que não ia ter mais nenhum voo naquele dia 18 para Nova Jersey, e com isso talvez teria a possibilidade de ter alguns voos só para o dia seguinte, mais tarde. Então eu vi ali que eu corri um sério risco de não conseguir chegar em Nova York até domingo à noite para pegar o meu voo de volta para o Brasil. Então o melhor caminho foi eu solicitar
o cancelamento, né, que já foi confirmado ali, o do voo, para ter o meu reembolso e arrumar uma outra maneira de chegar até Nova York. Com isso eu comprei uma passagem de ônibus de Atlanta para Washington, né, que ali eu levaria em torno de 8 horas para chegar. E aí, como realmente viajar de ônibus é bem mais demorado do que de trem ou mesmo de carro, eu reservei um carro para alugar de Washington, né, para dirigir até Nova York. Aí tudo certo. Então a minha viagem de ônibus estava prevista para chegar às 10h30 da manhã, no próprio domingo, né, dia 19, em Washington. Então daria tempo sim de eu dirigir até Nova York, chegando no período da tarde, podendo assistir inclusive ao jogo final da Copa do Mundo e depois seguir na sequência para o aeroporto, onde o meu embarque seria só às 9 da noite. Só que aí que está, até o ônibus, né, pode ter problema. Então, quando o meu ônibus chegou em Charlotte, no meio do caminho ali para Washington, por volta das 2 da manhã, ele estava previsto para seguir viagem às 2h30 da manhã para chegar pela manhã em Washington. Só que realmente, simplesmente houve um atraso do ônibus de 4 horas, adiando a saída de Charlotte para 6h30 da manhã. Com isso, atrapalhou todo o cronograma e eu só fui chegar em Washington às 4 horas da tarde. Então, para vocês verem, isso atrapalhou todo o meu cronograma. Eu não consegui retirar o veículo em Washington, tive que cancelar. E fiquei em Washington, né? Tive que reservar um hotel para dormir em Washington para ver uma outra opção de voo para retornar para o Brasil. E aí só tinha opções caríssimas, né? Eu tive que ficar uma noite no aeroporto de Washington. Então, para você ver, né, como é uma corrente, né, que um cancelamento, depois um outro atraso, faz com que você perca o seu voo de volta para o Brasil. E aí, no caso, a companhia aérea está no direito dela de seguir as regras da tarifa. Se é uma tarifa light, ela não vai reembolsar, embora você possa tentar justificar, né, que a culpa não é sua. Mas, enfim, fica a dica aqui que eu quero trazer nesse canal. Nunca planeje uma viagem para julho se você tiver outras opções. Claro que tem gente que só tem como viajar nesses meses de férias escolares, para quem tem filhos e tudo mais. Mas, como eu disse, por mais que você planeje com antecedência para ter ali o mínimo de gasto, não adianta. Os eventos, né, dessa época do ano sempre podem acontecer. Questões climáticas, né, ou mesmo questões mecânicas do avião. Como eu tive um outro cancelamento depois no meu voo, que eu peguei de Washington para Orlando. Aí de Orlando eu voltei para Atlanta para daqui seguir viagem para Miami para depois tentar voltar para o Brasil. Só que eu fiquei preso em Atlanta por 2 dias, porque o voo teve problema mecânico e não saiu de Atlanta. Então, com isso, agora me colocaram num voo direto para São Paulo daqui de Atlanta. Então, uma nova mudança. Só que aí a companhia aérea, aí eu posso citar o nome, a Delta Airlines, a melhor companhia aérea dos Estados Unidos, que dá o maior suporte para os seus passageiros. Ela paga hotel, paga refeição para cada dia a mais que você precisa ficar no país. Só que isso atrasa realmente seus compromissos profissionais, enfim. Eu não vou citar as outras companhias aéreas, porque para falar mal, né? Mas eu destaco a Delta, que realmente é a que melhor soube lidar com essas situações. Fica aqui a experiência, eu nunca mais pretendo planejar uma viagem para essa época do ano para o hemisfério norte, nem para os Estados Unidos, nem para a Europa. Só quis vir realmente essa vez por conta da Copa do Mundo e tudo mais, mas até para Copas do Mundo futuras eu já tive essa experiência, não compensa viajar mesmo de forma alguma por conta de todo o transtorno que acaba tendo, né, por o país estar lotado, né, então esse adiamento de 3 dias na minha volta para o Brasil é porque todos os voos estão lotados, então a própria companhia tem dificuldade de encontrar voos com assentos disponíveis. Então basicamente é isso, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, esse era o recado que eu queria trazer. Como sempre, peço o seu apoio, que é muito importante, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito ainda, deixando o seu like e ativando o sininho de notificações para sempre receberem os nossos conteúdos em primeira mão, combinado? Nos vemos então na próxima e fui!